Simple Past ou Present Perfect? Quando usar um, quando usar outro? Pois é, essa é uma dúvida que atormenta todos os alunos que estão aprendendo inglês, mas nesse vídeo você vai aprender direitinho quando usar um ou quando usar o outro e também as situações que você pode usar os dois, porque tem situações que dá para usar os dois, sabia dessa? Eu até conversei com um falante nativo para resolver essas dúvidas de uma vez por todas. Nada melhor do que ter a opinião de um falante nativo. Eu conversei com o teacher Kevin, que é americano lá de Boston, e eu vou mostrar para vocês um trecho da conversa que eu tive com ele. Eu conversei com ele através da plataforma do Cambly. Sempre que eu preciso conversar com um falante nativo, quando eu estou preparando aí algum conteúdo legal para vocês, eu entro lá na plataforma do Cambly, que é uma plataforma online onde você pode conversar com falantes nativos, fazer aulas com professores nativos. O pessoal lá é super atencioso e você vai achar lá professores de vários países. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, entre outros. E o Cambly está lançando a Black Friday mais cedo esse ano. É a maior promoção do ano no Cambly. Nessa promoção você vai ter 60% de desconto nos planos anuais, tanto do Cambly quanto do Cambly Kids. E o melhor de tudo é que se você comprar até dia 31 de outubro, você vai ter um super bônus, que é um mês a mais de aulas no seu plano totalmente gratuito. Mas olha só, a promoção deles é regressiva, então esse super bônus acaba essa semana. Então não vai perder essa oportunidade de você investir em você mesmo. Pensa sabendo que você vai gastar nessa Black Friday, não gasta com bobagem, aproveita para aprender inglês com os professores particulares do Cambly. Então já clica agora no link que tem aí na descrição do vídeo, aqui logo abaixo, para você garantir o seu plano com 60% de desconto e mais um super bônus de um mês grátis. Eu não perderia essa oportunidade se eu fosse você. Bom, agora vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar para vocês um trecho da conversa que eu tive com o teacher Kevin. Bom, já entrei aqui na minha conta do Cambly. Quando você entra na sua conta, você vai ver aqui a lista de tutores que você pode escolher. Você pode escolher pelo país de origem ou por algum interesse, pelo sotaque que eles têm, pela personalidade. Você pode entrar aqui no Profile, que é o perfil do professor. Você vai ver um vídeo lá do professor se apresentando, falando um pouco sobre ele. Você pode ver quem está online e fazer uma chamada direto, ou você pode agendar a aula. Aqui eu estou fazendo pelo computador, mas você também pode fazer pelo celular. E o legal é que você vai ver que tem professores que falam outros idiomas, inclusive português, o que pode ser bem interessante, principalmente para quem é mais iniciante. Você vai poder ver todas as pessoas com quem você conversou, então aqui, por exemplo, é a lista de pessoas com quem eu já conversei no Cambly. E o mais legal de tudo é que fica disponível o vídeo da conversa, da aula que você teve. Então você pode baixar esse vídeo para assistir depois. All right, nice to meet you, William. Okay, nice to meet you too. You have a YouTube play button. I have That's silver or platinum? It's silver. Okay. Oh, they do silver and diamond, right? Silver, gold, diamond, I think. Yeah, silver, gold, diamond. Actually, I have two YouTube channels. That button is from my English channel. And recently, last year, I started a new channel, a science channel with my kids, where I do some experiments and just for fun, because then I can play with the kids. Yeah, that sounds interesting. Science experiments are always fun. I have a few sentences here. I'd like you to tell me, for a native speaker's perspective, how would you understand? For example, if I said, he has gone to the shopping mall. And if I said, he went to the shopping mall. Yeah, that's the first thing that popped in my head. Like when you said has gone, I'm like, he went to the shopping mall. Yeah. So it sounds so awkward if you say has gone. It's very, very strange to me. Yeah. Okay. So because we always learn that we should use present perfect when we want to talk about the past without mentioning time words like yesterday, last week. So this is interesting to know because he has gone to the shopping mall would sound awkward, and the right thing to say would be he went to the shopping mall. Why? Is there a reason for that? How do you feel when you hear he has gone to the shopping mall? It just sounds unnatural to me, right? Mm-hmm. Throughout my entire life, growing up in an English-speaking country, you just used to hearing stuff in certain ways. Even if the opposite can be correct, it just sounds awkward, right? So in English, if we talk about an old movie, right, we'd say it's in black and white. When someone says it's in white and black, it's like, what? It's just like it's not technically wrong, but it just sounds
sounds horrible to me. It's like, that's not how we say it. It's like, it's not. Okay. Oh yeah, there's a lot of stuff that's like very commonly said in English that's often wrong too. So, what would be natural to say? Where did he go, or where has he gone? I mean, either one of those sounds pretty natural. Most people would say, where did he go? Okay. Well, I think there are certain standards, right? There's like societal norms where everyone speaks in a certain way, right? And then there's like the academic standard, right? Mhm. Where you don't say, can I go to the bathroom? You say, may I go to the bathroom, right? Like every English teacher ever is like, no, you say, may I go to the bathroom? But every single person in America would say, can I go to the bathroom, right? Like, I noticed that. I noticed that. so, I mean, language evolves, it's fluid, it changes, so... Bom, então você viu aí minha conversa com o Kevin, você deve ter percebido que tem várias situações que tanto faz, você pode usar tanto o present perfect quanto o simple past para falar frases no passado. Bom, isso significa que você não precisa se descabelar tanto por causa do present perfect. Se você está falando uma frase no passado, em várias situações você pode usar os dois. Agora, tem algumas frases que você só pode usar um ou outro. Então eu vou te mostrar vários exemplos de situações em que você deve usar um ou outro e nas situações que você pode usar os dois. Lembrando que nós estamos falando do inglês americano, onde é mais comum se usar o simple past nessas situações. Se você estiver falando no inglês britânico, por exemplo, eu sei que eles usam mais o present perfect. Bom, então vamos lá. Por exemplo, se você quisesse falar assim, ó, eu perdi minha chave. Você viu ela em algum lugar? Então é uma frase no passado. Nesse caso você poderia dizer I've lost my key. Have you seen it anywhere? Ou I lost my key. Did you see it anywhere? Então qualquer uma das duas opções estaria correta. Provavelmente você vai preferir a forma com o passado simples, porque realmente é mais simples. Agora, tem um tipo de frase no passado que você não pode usar o present perfect, que são frases no passado onde você tem uma palavra de tempo indicando o passado, como ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Então, quando você tiver uma palavra que realmente indica um momento no passado, aí você deve sempre usar o passado simples mesmo. Se eu falasse que eu perdi a chave ontem, aí obrigatoriamente eu devo usar I lost my key yesterday. Porque o simple past, ele dá ênfase exatamente em algum momento no passado, alguma coisa que já se encerrou. Se eu perguntasse para você, você viu o filme na TV ontem à noite? Então eu estou me referindo a ontem à noite. Então nesse caso eu devo usar realmente o simple past, não o present perfect. Então eu perguntaria, Did you see the movie on TV last night? Did you see the movie on TV last night? Eu comi muito doce na festa no sábado. Tá vendo? No sábado quer dizer que já foi nessa data específica. Então eu não devo usar present perfect, nesse caso usa o simple past. I ate a lot of candy at the party on Saturday. I ate a lot of candy at the party on Saturday. Quando você perguntar que horas ou quando, também sempre se usa o simple past. Você não deve usar present perfect quando você perguntar quando ou que horário. Por exemplo, what time did you arrive? What time did you arrive? Que horas você chegou? When were you born? When were you born? Quando você nasceu? Então, nessas frases você não usaria have de jeito nenhum. Agora, às vezes a gente está falando uma frase no passado, mas a gente usa uma indicação de tempo que não é passado. Por exemplo, eu poderia dizer assim, ele não ficou doente esse ano. Tá vendo? Ele não ficou doente, é passado. Só que este ano ainda não terminou. Então, normalmente nessa situação, então você tem uma indicação de tempo que não é passado. Aí nesse caso a gente usa present perfect. Então eu diria, he hasn't been sick this year. He hasn't been sick this year. Mas mesmo com palavras de tempo que ainda não são passado, pode acontecer o seguinte. Vamos supor que eu pergunte para você, você viu o chefe essa manhã? Se agora ainda é de manhã, significa que nós estamos ainda no período. Então eu perguntaria, have you seen the boss this morning? Have you seen the boss this morning? Agora imagina que a gente está conversando à tarde e eu vou te fazer a mesma pergunta, se você viu o chefe esta manhã. Só que o esta manhã já passou, né? Nós já estamos no período da tarde. Então aí o certo seria eu perguntar, did you see the boss this morning?
Did you see the boss this morning? Outra coisa muito comum quando se aprende o present perfect é que ele sempre é usado com as palavras already, ever, yet, never, just. Bom, não está errado isso, porém é muito comum se usar o simple past com essas palavras também. Então você pode usar tranquilamente, é comum eles usam. Aliás, tem muitas frases que é mais natural você usar o simple past do que o present perfect. Por exemplo, eu estou conversando com meu filho e eu falo para ele assim: Hey, you have to do your homework. Você tem que fazer a sua tarefa. Aí ele vira para mim e fala: I already did it. I already did it. Eu já fiz. Nessa frase eu usei already com o simple past, o did, né? O fiz. Você poderia usar I've already done it. I've already done it. Geralmente é assim que você aprende quando você está estudando present perfect. Os livros mostram assim. Mas na prática, na vida real, as pessoas usam muito o passado simples com essas palavras. Se eu quisesse falar, eu não contei para eles ainda. Eu poderia falar I haven't told them yet. Mas eu posso falar também I didn't tell them yet. As duas estão corretas. Eu acabei de acordar. Eu poderia dizer I've just woken up. Mas é muito mais comum você ouvir as pessoas falando I just woke up. Eu nunca vi uma estrela cadente. Você poderia dizer I've never seen a falling star. Tá perfeito. Mas você vai ouvir muitas pessoas falando I never saw a falling star. Isso que eu estou falando não é que as pessoas estão falando errado. Está correto também. É usual isso. Um detalhe é que geralmente quando você tem o verbo to be é mais comum se usar o present perfect. Por algum motivo soa mais natural assim. Então, por exemplo, se eu quisesse falar que eu nunca estive no Japão, você sempre vai ouvir I've never been to Japan. Tá vendo? I've never been. Não soaria muito natural se falar I never was in Japan. Eu nunca ouvi, pelo menos. Mas se for o verbo to be, você provavelmente vai ouvir Have you ever been to the US? Você já esteve nos Estados Unidos? A conclusão é que existem algumas regras, algumas coisas que você deve seguir, mas muitas situações você tem mais de uma opção e às vezes você vai ter uma que é mais natural, que soa mais natural para os falantes nativos. E aí, entendeu como funciona? Bom, então já aproveita e vai lá no Cambly para você poder praticar isso que você aprendeu hoje. Aproveita a promoção de Black Friday do Cambly, você vai ter 60% de desconto, exatamente, 60% de desconto nos planos anuais do Cambly e do Cambly Kids. E se você comprar até dia 31 de outubro, você ainda vai ganhar um bônus, que é um mês a mais de plano totalmente gratuito. Cara, vai dar para você conversar muito em inglês. Só lembrando que essa promoção deles é regressiva, então esse super bônus acaba essa semana. Então já clica no link que tem aí na descrição do vídeo agora para você não perder essa oportunidade. Assim você vai garantir os 60% de desconto e o bônus também. Okay guys, so that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.